Salmo 123. Ouçamos a leitura. A ti que habita nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Ó Deus bendito, que Teu Espírito Santo nos conduza na compreensão da Tua palavra e também na aplicação dela à nossa vida. Quero orar por aqueles que estão cansados de enfrentar hostilidade, escárnio e desprezo, e pedir que o Senhor renove as suas forças, pedir que o Senhor tenha misericórdia, e não somente deles, mas da Tua igreja, que no mundo todo sofre oposição do mundo, daqueles que não Te conhecem e que nos perseguem, ó Deus, sem causa. Pedimos que nos dês a graça de viver nesse mundo, enfrentando hostilidade e confiando em Ti, esperando o momento da libertação. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse é o quarto salmo daquela coleção chamada Salmos de Romagem. Os salmos de romagem, conforme vimos, eram salmos que eram cantados pelos romeiros, no sentido bíblico, ou seja, aqueles peregrinos judeus que saíam de todas as partes onde moravam e 3 vezes ao ano faziam uma peregrinação para a cidade de Jerusalém, onde estava o tabernáculo, e onde se ofereciam sacrifícios, ofertas e onde se cultuava a Deus. Lembremos que Deus havia determinado apenas um local de adoração para o seu povo, e que era em Jerusalém, onde estava o tabernáculo que Moisés havia construído no deserto, e por ordem de Deus, e que Davi havia trazido até ali e erigido para o louvor da glória de Deus. E durante a peregrinação, aqueles judeus a caminho das festas cantavam e louvavam a Deus. Às vezes a jornada era longa, dependendo da distância a que moravam de Jerusalém. Havia perigos, havia salteadores, havia as dificuldades com o clima. Enfim, era uma viagem onde o peregrino experimentava toda sorte de sentimento. Medo, alegria, temor, hostilidade. E esses salmos, então, eles expressam todo esse tipo de sentimento, e eles têm uma aplicação muito direta para nós, porque nós somos também como peregrinos a caminho da nossa Jerusalém celestial. A nossa vida aqui, ela é passageira. A Bíblia fala do nosso tempo aqui como sendo um tempo breve, um tempo de peregrinação, enquanto nós caminhamos para a Jerusalém celestial. O Salmo 123, acabamos de ler, ele trata especificamente de que maneira nós podemos enfrentar a oposição que a gente enfrenta aqui nesse mundo, o escárnio, a zombaria da parte do mundo. O que fazer quando a gente não aguenta mais, quando nós estamos cansados da hostilidade e da perseguição que vem contra nós? É isso que esse salmo pretende responder, e é isso que nós queremos ver na manhã de hoje. Vamos lembrar primeiro, ou tentar entender a situação em que o salmo foi composto. Muitos estudiosos acham que esse salmo foi composto bastante tempo antes dele ser colocado aqui no saltério pelo rei Davi para ser cantado. Esse salmo seria da época em que Israel teria voltado do cativeiro. Os irmãos lembram bem da história. Israel tinha passado 70 anos na Babilônia como escravos, cativos, por conta do juízo de Deus contra eles, por causa da idolatria. Depois de 70 anos, Deus levantou o espírito de Ciro, o persa, que era o imperador mundial, e ele libertou os cativos, e não somente os israelitas, mas também outros povos que estavam debaixo do cativeiro. Ele passou um decreto dando liberdade para que esses povos voltassem para a sua terra. E os judeus voltaram em grande número para a terra prometida, para a Palestina. Mas quando eles chegaram lá, encontraram a terra ocupada por outros povos, ocupada, no caso, pelos samaritanos, que era uma mistura de babilônicos e mesopotâmios com os judeus que tinham ficado lá, um pouco dos judeus que tinham ficado lá. Então eles casaram entre si,
se misturaram e adotaram uma religião que era uma combinação da religião dos babilônicos com a religião dos israelitas. Quando os judeus chegam, então a casa já está ocupada, já tem gente morando lá, a vizinhança toda era desse misto de gente, né, de samaritanos, e tinha também outros povos lá, os moabitas, os amonitas, e os judeus chegaram lá. E aí começou a oposição, começou a dificuldade. Havia, em primeiro lugar, uma briga política, né, pelo poder e pelo espaço. E os samaritanos e os moabitas e amonitas não queriam que Israel ficasse ali, embora a terra fosse de Israel, por direito. O rei Ciro havia liberado para que eles voltassem e ocupassem aquela terra. Mas os vizinhos não queriam. Os vizinhos não queriam aquele povo ali. E aí forjaram uma aliança de paz falsa, depois quebraram essa aliança, depois foram ao rei fazer queixa dos judeus, que os judeus eram um povo perigoso e que no passado eles já tinham se revoltado contra os impérios mundiais, e ameaças e emboscadas, e era uma situação de grande opressão para o povo de Deus, morando ali no meio de uma vizinhança que não queria que eles estivessem ali. E aí é nesse sentido, então, que eles elevam os olhos para Deus e pedem a Deus ajuda no meio daquela situação de hostilidade e de sofrimento. Aqui eles não aguentam mais o que é que eles estão passando. Mais adiante, esse salmo, ele passa a ser cantado pelos peregrinos, quando eles estão rumo a Jerusalém, lembrando da hostilidade do mundo, da perseguição que eles sofrem e esperando somente em Deus. E hoje nós cantamos esse salmo também. Hoje nós usamos esse salmo para expressar o nosso sentimento e a nossa oração a Deus. Esse salmo fala do povo de Deus sendo oprimido, sendo perseguido, enfrentando escárnio, oposição. Cristo nos avisou desse conflito desde o início. Ele disse: não vos maravilheis se o mundo vos odeia, porque se o mundo me odiou, também haverá de vos odiar. Jesus nunca nos iludiu a respeito disso. Nós somos uma minoria. Nós estamos indo contra a cultura dominante desse mundo. Os nossos valores não são os valores desse mundo. Na universidade, você vai encontrar um confronto entre aquilo que você aprendeu na sua casa e aqui na igreja sobre Deus, sobre a verdade, sobre o ser humano, sobre a família. Vai ter um confronto entre isso que você aprendeu e aquilo que os seus professores ateus, marxistas, humanistas, esquerdistas vão dizer para você sobre família, sobre gênero, sobre sexo, sobre criação do mundo, sobre uma série de outras coisas que vão conflitar com você. E eu tenho certeza que muitos cristãos sabem o que é estar num ambiente hostil na universidade, onde às vezes o professor escolhe exatamente aquele jovem que ele sabe que é cristão e fica provocando, fica dando indireta, fica dizendo coisas que sabe que vai de encontro aquilo que o jovem pensa, não é? Escárnio, zombaria, ridículo. O jovem universitário, dependendo do ambiente em que ele está acostumado com isso, ele sabe o que é sofrer esse tipo de coisa. Ou então no ambiente de trabalho, onde você talvez, às vezes, o único cristão e os outros sabem que você é cristão. E eles começam a conversar determinadas coisas, o falatório, os palavrões e as piadas e, às vezes, as provocações que são feitas. Às vezes isso acontece na própria família, não é? Às vezes no próprio ambiente familiar, você se sente como um que fora do ninho, não é? Está fora da curva, é objeto de ridículo, de escárnio, quando a família se reúne de vez em quando. E você, fulano, continua indo para aquela igreja, não é? Está dando dinheiro para o pastor? Continua dando dinheiro para o pastor? Naquelas reuniões da família, não é? Em que vê então aquele ridículo, aquele escárnio, aquela zombaria toda. Então o cristão, ele sabe o que é isso, né? A igreja, ela foi alertada desde o início, desde o Antigo Testamento até o dia de hoje, ela está alertada para isso. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O mundo nos odeia, ele olha para nós como sendo pessoas estranhas, pessoas diferentes, e está ficando cada vez mais difícil, porque aquilo que a gente acredita começa a ser rotulado de ódio. Se a gente afirma
a família é ódio contra os homossexuais. Se a gente afirma a vida, a gente é contra a mulher que tem o direito de abortar. Se a gente afirma a defesa própria, então é discurso de ódio contra os criminosos que têm que ter direitos iguais. Daqui a pouco, tudo que a igreja disser vai ser rotulado de ódio, discurso do ódio. Nós estamos caminhando para isso. Então, é mesmo como se a gente estivesse numa peregrinação onde nós estamos cercados de inimigos, de gente que nos ridiculariza, gente que nos detesta, gente que faz zombaria, gente que traz todo tipo de ameaças contra nós. Então, o que fazer então quando nós não aguentamos mais? É a situação aqui do salmista. Ele chegou num ponto que ele não aguenta mais. Está cansado de ser ridicularizado, perseguido, odiado, insultado, desprezado. E note aqui, quando nós formos agora expor o Salmo para entender, essa hostilidade ela é injusta. Ou seja, o salmista está sofrendo aqui por conta da sua fé e da sua confiança em Deus. Não vamos confundir esse tipo de sofrimento que é injusto com aquele sofrimento que nós fazemos por merecer. Porque às vezes acontece isso, que o crente chega na igreja e diz: eu estou sendo perseguido no meu trabalho, meu patrão fica em cima de mim, fica marcando a hora que eu chego, a hora que eu saio. Isso é perseguição religiosa. Vai ver que não é, vai ver que ele é um péssimo empregado mesmo. Ele está sofrendo não é por causa de Cristo não, mas é porque é preguiçoso, chega tarde, não faz o trabalho direito. Então, nós não estamos fazendo desse tipo de perseguição, falando desse tipo de perseguição que você fez por merecer. O caminho aí é você se arrepender e mudar de vida. Mas aqui no caso é uma perseguição que vem porque é injusta. É injusta essa perseguição, esse escárnio, essa zombaria. Vem por conta do ódio religioso mesmo, a hostilidade do mundo contra a igreja e contra os cristãos, porque eles são cristãos e porque eles pregam e dizem coisas que são contrárias àquilo que o mundo acredita. Então, o que fazer? Em primeiro lugar, está aí no verso 1, temos que elevar os olhos a Deus. Verso 1, a ti que habita nos céus, eleva os olhos. Essa expressão, tu que habitas no céu, literalmente no hebraico, tu que estás entronizado no céu. A figura aqui é de Deus sentado no trono, lá nos céus, de onde Ele domina o universo, de onde Ele controla todas as coisas. E é bom nós lembrarmos de que essa é a posição de Deus, porque essa é a melhor maneira de olhar para Deus numa situação de conflito. É lembrar que Deus está no trono e que Ele domina sobre todas as coisas e que Ele tem tudo nas suas mãos e que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que nada foge ao controle de Deus. Ele está sentado no trono do universo. O salmista eleva os olhos para Deus. Às vezes, orar é isso, é você levantar os olhos para Deus. Você sabe aqueles casais antigos, que estão casados há 50 anos, 40 anos, e que um não precisa palavra, basta um olhar para o outro e já sabe. Dá aquela olhada, um já entende o outro. Então, às vezes, não precisa nem falar, é só levantar os olhos. E Deus, como que diz, eu estou vendo. Às vezes orar é só elevar os olhos para aquele que habita nos céus, elevar o coração, elevar a nossa alma, elevar o nosso sentimento. Não existe uma figura mais bonita de dependência do que essa, alguém que está prostrado e que eleva os olhos, num sinal de expectativa, como quem diz, o Senhor está vendo a minha situação, o Senhor está vendo o que é que eu estou passando aqui. Eu sei que as pessoas às vezes têm muita dificuldade em articular orações. E orar é um exercício espiritual que precisa de treinamento. A gente precisa intencionalmente aprender a orar. Mas às vezes orar é simplesmente levantar os olhos. Olhar para Deus como sendo a nossa fonte de esperança e de socorro. Já que não há esperança no mundo, não há esperança nos homens, mas há esperança em Deus. E o nosso Deus entende aquilo que nós estamos passando. Basta um olhar. Quando você está assim, quando você está oprimido, quando você está saturado, basta um olhar para Deus na expectativa, olhar para Deus em esperança, olhar para Deus
para que ele tenha compaixão, que é o próximo ponto, não é, que está no verso 2. Primeiro, elevar os olhos para Deus. Segundo, aguardar que o Deus que entende o nosso olhar tenha compaixão de nós. Verso 2: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. A gente talvez não entenda direito esse salmo, porque nós não temos mais esse costume, mas no Antigo Oriente, todos os senhores e as suas esposas tinham servos, que atendiam às suas necessidades e que andavam ao seu lado. A figura aqui é de um senhor, um patriarca que está sentado à mesa, não é? Em algum lugar de autoridade, juntamente com a sua esposa, e os servos estão ali, ao redor. E eles ficam olhando para a mão do senhor e da senhora, porque naquele tempo o patrão não falava com o servo, mas dirigia o servo pelo gesto. Dirigia o servo pelo gesto. E, portanto, a obrigação do empregado, do servo, é ficar olhando para a mão do patrão. O que é que o patrão vai me sinalizar? O que é que ele vai me dirigir? O que é que ele vai me comandar? Deus está sentado no trono, foi isso que nós vimos no verso 1. E nós aqui levantamos os olhos para Ele e nós olhamos para a mão dEle, esperando o que é que Ele vai fazer. Ele já viu a nossa necessidade, Ele já entendeu o nosso sofrimento e a gente fica agora esperando que Ele nos proteja, esperando que Ele nos sustente, que Ele nos console e que Ele nos livre. Então, primeiro, quando passando por essa angústia, nós levantamos os olhos a Deus, oramos a Deus. Segundo, a gente espera para ver a resposta que Deus vai nos dar, exatamente como um empregado ficava olhando para a mão do patrão, para ver o que é que o patrão vai fazer. E o patrão, no caso o nosso Deus, vendo a nossa necessidade, Ele vai responder de duas maneiras. Primeiro, Ele pode tirar os nossos inimigos. Ele pode responder assim, ou seja, essa foi horrível, ele vai liquidar os nossos inimigos, vai destruir os nossos opressores. Às vezes Deus faz isso. Há muitos relatos na história de Israel em que Deus deu vitória militar aos judeus contra aqueles que os oprimiam, contra aqueles que os atacavam. Então, nos dias de hoje, numa situação de conflito, uma situação em que você está sendo oprimido, perseguido injustamente, ao ridículo, ao escárnio, à opressão, pode ser que, à medida que você olha para Deus e espera em Deus, que Deus remova o problema. Simplesmente aquele menino na escola que é o bullying, né, que fica sendo bullying de você, de repente a família dele se mudou. E no dia seguinte você foi para a escola, né? Vai ser mais um dia de sofrimento. Ué, cadê o bullying? Não, a família dele se mudou lá para Caicó, no interior do Piauí. Oh, Deus, né? Obrigado, Pai, né? Deus às vezes pode fazer isso, Ele remove o problema. Mas outras vezes Deus não remove o problema. Ele nos concede graça para sustentar. Há um episódio no Novo Testamento muito conhecido que ilustra isso. O apóstolo Paulo fala de um espinho na carne que Deus colocou, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. E 3 vezes ele pediu a Deus que o retirasse. E a resposta de Deus foi: não, porque a minha graça te basta. Deus não tirou o mensageiro de Satanás que esbofeteava o apóstolo Paulo, mas Ele deu graça para que o apóstolo Paulo pudesse suportar todo aquele sofrimento que era trazido por esse agressor, ou o que quer que tenha sido que o incomodava tanto. Então, olhamos para Deus, esperamos, olhando para a sua mão, ver o que Ele vai fazer, e sabemos que Ele pode resolver de 2 maneiras: retirando a fonte do sofrimento, retirando os escarnecedores, os inimigos e os opressores, ou então nos dando graça e misericórdia para suportar, que é exatamente isso que o salmista suplica no verso seguinte, não é? Verso 3, ele diz: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. É isso que ele pede. No final do verso 2,
Nós lemos assim: os olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Esse se compadeça de nós, na verdade, é até que tenha misericórdia de nós. É a mesma palavra que aparece no verso 3. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Então, 3 vezes aparece a palavra misericórdia no original. E é isso que o salmista está esperando. Está olhando para Deus, atento para a mão de Deus, e ele quer uma coisa. Ele quer misericórdia da parte de Deus. Note que ele não pede a morte dos inimigos, ele não pede a destruição daqueles que o estão fazendo sofrer, ele pede apenas que Deus tenha misericórdia dele. Misericórdia é uma atitude de compaixão e ajuda para alguém que não merece, para alguém que merecia exatamente o contrário. O salmista sabe que ele não merece nada de Deus, por isso que ele pede, ele não diz assim: Deus, eu quero os meus direitos, eu quero que o Senhor faça justiça, essa pessoa está me perseguindo, eu estou sofrendo aqui injustamente, lá no meu trabalho, lá na minha escola, lá na universidade, na minha família, não é justo, eu sou teu servo, tenho te servido fielmente, então faz justiça, Senhor. Ele não está pedindo isso, ele está pedindo 3 vezes, misericórdia, misericórdia, misericórdia para mim. Está olhando para Deus, olhando para a mão de Deus, esperando um gesto de Deus, e querendo que Deus mostre misericórdia para que ele possa atravessar aquela situação, para que ele possa peregrinar nesse mundo e chegar até o final da jornada. E no verso 4, final do verso 3 e no verso 4, ele explica, ele abre o coração, expõe a Deus o que é que ele está sentindo e que é a causa da oração. Final do verso 3, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Nós já recebemos todo o desprezo que nós podíamos suportar, estamos sobremodo fartos. Você sabe o que é uma pessoa sobremodo farta, não é? Acho que todo mundo aqui tem essa experiência. Você é convidado para um churrasco, não é? E chega lá, você come, não é? E quando chega a hora da sobremesa, não tem lugar mais, né? Está lotado, você não aguenta, só de olhar para a sobremesa melhor do mundo, mas só de olhar você já fica com náusea, né? Porque está sobremodo farto, né? Está estufado lá. Essa é a figura aqui. Ele recebeu tanto desprezo que a alma dele está estufada, ele não tem mais lugar para mais nada, chegou no limite, ele foi até onde poderia ir. Mesma coisa no verso 4, a nossa alma está saturada. Todo mundo sabe o que é um pano saturado, né? Quando a gente vai limpar o chão, e a gente usa lá o rodo, né, com aquela estopa, quando ela está sequinha, ela vai absorvendo. Depois de um tempo, ela já está tão cheia que ela não está mais absorvendo água nenhuma, ela está saturada, não aguenta mais água, né? Então a alma é como essa, a alma deles é como aquela estopa, aquele pano de chão, que não aguenta mais nada, já saturou, está na hora só de espremer e tirar, porque entrar não entra mais nada. É assim que ele está se sentindo. Deus, a minha alma está saturada de desprezo, de escárnio, eu não aguento mais, cheguei no meu limite, por conta dos que estão à sua vontade, aquelas pessoas que não estão nem aí para Deus, estão vivendo a vontade deles, fazendo o que eles querem, e por causa do desprezo dos soberbos, dos arrogantes, que não se humilham diante da verdade, diante de Deus, e não têm a menor compaixão pelo seu próximo. Esse é o Salmo. É um salmo que nos ensina o que fazer então. E as lições são essas aqui que eu quero resumir para fechar. Aqui nós aprendemos que nesse mundo nós estamos sujeitos a sofrer escárnio e desprezo. O fato de que você é filho de Deus e que foi salvo pelo sangue de Cristo e que faz parte do povo de Deus não dá a você uma imunidade aqui nesse mundo, com relação à hostilidade das outras pessoas. Na verdade, é muito mais provável que você vai experimentar aqui nesse mundo a hostilidade, o desprezo e o escárnio daqueles que não temem a Deus. Segunda coisa, há muitas situações assim em que a gente chega no limite. Veja como é profundamente humana aqui a expressão do salmista: Deus, eu não aguento mais. Passa-se a impressão, em alguns círculos evangélicos, que o cristão é um super-homem e que ele enfrenta estoicamente todas as dificuldades da vida, sempre vitorioso, sempre alegre, sempre contente, sempre em cima, não é? Mas há situações, nós temos que encarar isso,
na vida em que a gente se sente como essa pessoa aqui. Deus, eu não aguento mais, está muito difícil. Cheguei até onde eu podia chegar. E numa situação como essa, o caminho não é desespero e desistir ou pensar que Deus nos abandonou, mas é levar os olhos para aquele que está nos céus e esperar que Ele tenha misericórdia, porque Ele haverá de ter misericórdia, ou removendo a dificuldade, ou então dando graça para que você caminhe mais uma vez. Terceira coisa que nós aprendemos aqui é que nós sempre podemos aguentar um pouco mais. Quando eu servia o exército, há muito tempo atrás, era aspirante a oficial, eu me lembro bem do sargento Silva. Era um baixinho, ele é muito engraçado, o sargento Silva, mas era um homem muito sério e muito querido nosso. E uma das coisas que nós tínhamos que fazer como aspirante era a temida marcha dos 35 quilômetros. A gente colocar todo o equipamento, a mochila nas costas, o fuzil, o cantil de água, aquele peso, né? E tinha uma tenda também, a gente ia andar e ia até o mato onde a gente ia acampar. E eu me lembro a gente saindo de madrugada lá no quartel em Recife, para os arredores da cidade, onde a gente ia para o mato, e andando. Depois de 10 quilômetros eu já estava sentindo cansado, né? E o Silva ao meu lado, né? Eu dizia, sargento, eu estou cansado. Não, você pode ir, você não aguenta mais, né? Vai, 15 quilômetros, né? O suor já baixando assim. Silva, eu não vou aguentar não, você vai, tranquilo, outras pessoas já fizeram isso, você é jovem, você consegue sim. Tá, lá vai. Nos 30 quilômetros eu queria morrer, né? Não aguentava mais nada, e o Silva dizendo, você pode, você vai, você aguenta mais do que você pensa. E ao final dos 35 quilômetros, eu sabia que eu só cheguei lá por causa do encorajamento do sargento Silva. Esse salmo fica nos dizendo isso. Olha para mim, olha para a minha mão, aguenta mais um pouco. Eu sei que você está saturado, eu sei que sua alma não aguenta mais, mas você aguenta mais do que você pensa por causa da graça de Deus em você. Por causa da misericórdia de Deus que Ele promete nos dar, você vai atravessar essa peregrinação e vai chegar até a Jerusalém final, a Jerusalém celestial. Por isso, meus irmãos, confiemos no nosso Deus. Eu termino com algumas aplicações práticas aqui. A primeira delas, eu queria que você, antes de aplicar esse salmo para você, que você verificasse de todo o coração se você às vezes não está do outro lado. As crianças às vezes são muito cruéis, e os adolescentes também. A maneira como eles zombam e fazem bullying com outros adolescentes que têm defeito físico, que têm um problema familiar, que não vai bem na escola, e às vezes até na própria igreja. Adolescentes de lares cristãos, eles não aprendem em casa a respeitar. Respeitar, amar e cuidar, mas são cruéis mesmo. E às vezes no Facebook, no WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação, fica postando esse tipo de coisa, de zombaria, de crítica, expondo outros adolescentes. Então, antes de você pensar que você é a vítima aqui, olhe se você não é responsável por isso. Talvez no trabalho. Talvez no trabalho você escolheu uma pessoa que você faz o alvo da sua zombaria. Ou talvez na sua família, alguém que você, sempre que você pode, você fica criticando ou trazendo escárnio ou ridículo, ou na igreja mesmo. Então, antes de você usar esse salmo como sendo a vítima, eu queria que você examinasse o seu coração e você dissesse a Deus, Deus, será que eu tenho sido responsável por trazer escárnio e desprezo para outras pessoas? Segunda coisa que nós temos que fazer, antes de você aplicar esse salmo a você, faça a seguinte pergunta: o escárnio e a zombaria que eu estou sofrendo, não será que fui eu mesmo que atraí? Por causa das minhas atitudes, por causa da minha falta de amor, por causa da minha crítica, por meu trabalho mal feito ou qualquer atitude outra, será que eu não estou simplesmente recebendo o castigo que eu mereço pelos erros que eu cometi? Feito isso, agora vamos olhar para o Salmo, pensando na situação descrita aqui. É um sofrimento injusto, é um sofrimento por conta da nossa fidelidade a Cristo e a Deus. Então, dito isso, o que é que você deve fazer? Eu queria que você lembrasse aqui e que você tomasse o modelo de Cristo como exemplo a ser seguido. Ninguém foi mais perseguido pelo mundo do que Jesus Cristo. E ninguém tão perseguido de forma tão injusta.
Ele sofreu o escárnio da sua família, a princípio, dos seus amigos, irmãos que não acreditavam nele, dos seus vizinhos, da sua cidade local, que não o aceitou, depois das autoridades religiosas. Finalmente ele foi rejeitado, entregue, traído e crucificado e abandonado pelos seus amigos e crucificado. E qual foi a atitude de Cristo em todo esse tempo? Exatamente essa atitude aqui. Esse salmo expressa bem o que o nosso Salvador fez quando ele sofria injustamente por você e por mim. Ele orava pelos seus perseguidores, ele se entregava à misericórdia de Deus. Teve uma hora que ele disse: eu estou cansado, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. 3 vezes ele pediu ao Pai. 3 vezes misericórdia, tem misericórdia, Pai, misericórdia, misericórdia, passa de mim esse cálice. Mas ele teve que beber até o fim, por conta dos meus pecados e por causa dos seus pecados também. Se nós somos discípulos de Jesus, é assim que você vai enfrentar a hostilidade na universidade, na sua família e no seu trabalho. Eleva os olhos para aquele que está nos céus. Senhor, eu aguardo olhando para a tua mão, tem misericórdia de mim. Ore pelos seus inimigos, ore por aquelas pessoas e peça que Deus, na sua misericórdia, use tudo isso para a glória do nome dEle e para que você possa crescer e para que você possa aprender. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos, de sermos como peregrinos que dependem do Pai Celeste aqui. Que nós sejamos discípulos de Cristo, nosso Salvador, que enfrentou tudo isso para nos redimir dos nossos pecados, para que nós sejamos sal e luz aqui nesse mundo tenebroso. Amém. Oremos. Eu oro, Pai, por aqueles que estão sendo injustamente perseguidos, desprezados, escarnecidos. Eu oro que o Senhor lhes dê renovação da esperança, que o Senhor lhes dê resiliência, que o Senhor lhes dê a graça de continuar a te servir apesar de toda oposição. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nunca permita que nós sejamos instrumentos do mal, perseguindo pessoas, fazendo bullying, ridicularizando, oprimindo, assediando outras pessoas, mas sejamos, Senhor, instrumentos da Tua graça aqui nesse mundo. Abençoa a nossa igreja, nos ensina a perdoar, amar e ser instrumentos de bênção para todos. Em nome de Jesus. Amém.